Bom dia, gente. Aqui é o Sebastião de Oliveira Queiroz, cidadão macedense, também conhecido como Dom Seba, que gostaria de conversar um pouco com pais dos alunos da Escola Municipal Mitsu Matsura. Um assunto muito sério. É evidente que este assunto possa interessar para pais de alunos de escolas de todo esse imenso Brasil. Então eu espero que os pais dos alunos da escola Mitsu Matsura aproveitem essa conversa e, se concordarem com ela, e que os pais das escolas de qualquer canto desse Brasil também possam aproveitá-la, se concordarem com ela. Vou começar contando uma história. Há 3 anos atrás, mais ou menos, quando o meu enteado Diogo começou a frequentar a escola Mitsu Matsura, eu, numa das tarefas que ele trouxe para casa, tarefa de leitura, eu comentei com a minha esposa, a mãe biológica dele. Eu sou o pai postiço. Eu comentei com a minha esposa, essa atividade é uma boa forma de ensinar ele a não gostar de ler. Em que consistia exatamente essa atividade? Que me deixou preocupado há 3 anos atrás. Ele teria que fazer a leitura de um livro e fazer um resumo. Nada tão preocupante assim, né? Se não fosse a espessura do livro para a faixa etária dele. Estamos falando de um aluno que na época estava no 3º ano. Então um livro daquela espessura para fazer um resumo, era um livro de contos. Monteiro Lobato, opa, para criança, né? Legal, parece uma escolha apropriada. Um livro de contos para criança. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que ele teria que resumir o livro todo. Parece que a proposta, na ocasião, era que o aluno escolhesse um livro de leitura para fazer o resumo do livro todo. E eu entendi que, se fosse para fazer o resumo de um conto, tudo bem. Mas resumir o livro todo ficava muito complicado. Eram muitas histórias para resumir. Então, eu, como também sou professor de língua portuguesa, eu entendi que, daquela forma, a proposta estava mal colocada. E que caberia aí uma orientação, né, da parte da professora para readequar essa proposição aí. Que a gente não chegou num acordo com relação a isso. Mas tudo bem. Por que eu estou preocupado e estou conversando com vocês? A gente sabe que os alunos que saem do ensino médio, nem todos saem praticando esse hábito tão salutar, a leitura, e nem escrevendo tão bem. Muitos alunos que vão fazer o Enem este ano, mal sabem escrever e vão ter que dar conta de escrever uma boa redação, ou uma razoável redação, que eles deem uma nota mínima nesse quesito. E vão encontrar muita dificuldade nisso. E a gente sabe que não se aprende a escrever se a pessoa não se acostumar a ler. A atividade leitora, a prática da leitura é muito importante na desenvoltura com a escrita. Seja para contar história, seja para fazer uma descrição, seja para defender uma ideia. Sem prática de leitura, fica difícil desenvolver prática de escrita. E por que eu estou preocupado? Porque recentemente o Diogo apareceu em casa com uma atividade de metalinguagem. Você autorizou o seu filho a ir para a escola fazer metalinguagem?
Hein? O que você diria se a tarefa escolar do seu filho trata-se de metalinguagem? Palavrão, né? Que palavrão! Então, metalinguagem é uma atividade escolar em que a gente reflete sobre a língua. Quando você usa a língua para refletir sobre a língua, quando você usa a língua para explicar a língua, isso é metalinguagem. Então, quando o teu filho ou quando a tua filha tem que ficar fazendo análise morfológica, outro palavrão, né? Ouviu falar em morfologia? Então, quando o aluno tem que identificar a que classe gramatical pertence a palavra. É substantivo, é adjetivo, é verbo, é advérbio, é preposição, né? Quando o aluno tem que fazer uma análise sintática, qual que é a função da palavra no texto? É sujeito, é predicado, é objeto direto? Olha só quanta coisa complicada, né? Que muita gente saiu da escola sem aprender. Mas nem por isso deixa de conseguir escrever razoavelmente bem. Muita gente que não sabe nada disso escreve muito bem às vezes, né? Não sabe análise sintática, mas escreve. Então, a gente tem que aprender essas coisas. Precisa aprender. Alguns com muita profundidade, outros com menos profundidade. Conhecer os mecanismos da língua também é importante. Mas, dependendo da ocupação profissional da pessoa, né, ela nem precisa se aprofundar tanto assim nesses quesitos aí, nessas questões aí. Então eu não sei o que o Diogo vai ser quando crescer. Eu não sei se ele vai precisar se aprofundar em metalinguagem. Se ele vai ter que conhecer profundamente os mecanismos da língua. Isso quem vai decidir é o futuro. Agora, nessa faixa etária aí, alunos dos anos iniciais, eles estão numa fase em que eles têm que aprender a falar, a trabalhar muito a oralidade, coisa que a escola pratica pouco, né? Trabalha muito pouco a oralidade dos alunos. Então, se acostumar a lidar com o texto, seja o texto oral, seja o texto escrito, mas a nível de leitura, mais a nível de conhecimento. Conhecer a diversidade de textos que estão por aí. Depois que ele se apropriar da diversidade de textos que existem por aí, né, que estão socialmente difundidos, aí sim, aí é a hora dele começar a aprender alguma coisa a respeito de metalinguagem. Saber que essas coisas existem é importante, mas não precisa também saber se isso aqui é ou não é. Qual que é o conceito, né? Conceito de substantivo, conceito de adjetivo, né? Se ele souber que determinada palavra é um substantivo, mas não souber conceituar substantivo, não tem problema nenhum. E se ele também não souber classificar determinada palavra, também não tem problema. Se ele conhecer a palavra e utilizar ela adequadamente, já está muito bom. Então, nessa fase da escola, dos anos iniciais, a coisa mais importante que o aluno possa aprender é lidar com textos. Textos orais, textos escritos e conhecer a diversidade de textos que estão por aí. A metalinguagem não é tão importante assim. E o perigo desse tipo de tarefa com o aluno é afastá-lo do gosto pela leitura. Às vezes um aluno que poderia até vir a gostar de ler. Dependendo da tarefa que ele tenha que fazer, que ele tenha que executar, por exemplo, elaborar um resumo do qual ele não dá conta. Um texto muito longo, muita informação para ele resumir. Ou ficar procurando nos textos, substantivo, adjetivo, verbo, ficar procurando preposição, artigo. Até pode, mas não pegar um texto de leitura
né? Pegar um texto de leitura para fazer essa atividade. Pegar um texto de 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, para fazer essa tarefa. De repente um texto aí, um parágrafo, que seja. Pega um parágrafo de um texto para verificar se o aluno é capaz de encontrar o substantivo dentro desse parágrafo. Então, tudo bem, né? Não tem nada de preocupante nisso. Agora, quando pega um texto de leitura inteiro, completo, para que o aluno faça esse tipo de tarefa, é preocupante. Então, estou conversando com vocês, né? Porque eu acho que a gente tem que começar a refletir um pouco sobre as tarefas escolares dos nossos filhos. Se a gente não sabe se aquilo está adequado ou não está adequado, o mínimo que a gente pode pedir para a escola, o mínimo, a gente pode ir lá na escola, na reunião de pais, e pedir para a escola. Quais são, o que o meu filho tem que sair sabendo do 5º ano? A escola sabe o que cada aluno tem que sair sabendo do 5º ano e a escola pode te contar. Ela pode te mostrar no plano de trabalho dela o que ela espera que o seu filho saia sabendo ao final do 5º ano. E aí, a partir dessas informações, você pode verificar se a tarefa escolar que o seu filho está fazendo vai contribuir para que ele saia sabendo aquilo que a escola se propôs a ensinar. Você vai conseguir verificar isso aí. Então, que tal se nós pais, nas reuniões de pais da escola, a gente pedisse para a escola nos contar. E aí, escola? E aí, Mitsu Matsura? O que o meu filho tem que sair sabendo ao final do 1º ano? O que o meu filho tem que sair sabendo ao final do 2º ano? O que o meu filho tem que sair sabendo ao final do 3º ano? O que o meu filho tem que sair sabendo ao final do 4º ano? O que o meu filho tem que sair sabendo ao final do 5º ano? As escolas pedem para os pais acompanhar as lições dos filhos. Pedem. Mas como é que o pai vai acompanhar se o pai nem sabe o que a escola vai ensinar? Então o mínimo que a escola tem que fazer para esses pais, que ela espera que acompanhe as tarefas escolares dos filhos, é dizer para os pais o que ela pretende ensinar. Você sabe? Você sabe se metalinguagem está adequado ou não está adequado para o 5º ano? Você não sabe, né? Então, tô te contando. A meu ver, está inadequado. Está inadequado. Não é o mais importante para ensinar. Se você concorda comigo, por favor, seja pai aqui de Coronel Macedo, de alunos da Mitsu Matsura, seja pais de qualquer canto do Brasil, comenta. Comenta meu vídeo, se inscreve no canal, visualize, leia, né? Curta, sei lá, me dá um sinal de que eu tenho alguma razão nisso, que eu não sou um lobo solitário nessa odisseia, ok? Então estou esperando o teu comentário, ou no mínimo a tua visualização, ou a tua inscrição no canal. Eu pretendo e quero continuar conversando com vocês, principalmente assuntos do mundo escolar. Sou professor, né, e tenho uma certa preocupação com a qualidade de ensino que nossas escolas vêm oferecendo para os nossos filhos. E estou entendendo que se nós pais não promovermos uma revolução no ambiente escolar para que a escola mude, pouca coisa será feita. É outra coisa que eu gostaria da sua opinião. Se você concorda com essa colocação. Se os pais não participarem dessa revolução para que o ensino tenha qualidade, pouca mudança vai acontecer no ambiente escolar. Ok? Até a próxima.